Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso canal, a mais um vídeo, a esse novo programa, tá? E como disse anteriormente, nos vídeos anteriores, estamos aos poucos nos caracterizando com podcast. E hoje será a nossa primeira entrevista, tá? Onde eu vou entrevistar esse jovem rapaz aqui, o meu filho, e ele vai ser praticamente o primeiro entrevistado nosso. O Leonardo hoje não pôde estar aqui conosco, mas eu estou aqui para fazer esse momento com o Davi, onde eu vou fazer algumas perguntas para ele. Ele vai ser o nosso entrevistado de hoje, e no que você também, filho, pode fazer alguma pergunta para mim, e aí vou estar respondendo para você também. Sim. Beleza? Se apresente para o pessoal. Boa noite, pessoal. Bom dia ou boa tarde. Meu nome é Davi. Eu tenho 9 anos e eu sou filho desse lindo aqui do meu lado. Exatamente, é o filho de papai, né? É o meu filho, tem 9 anos, e ele vai me fazer algumas perguntas, lembrando não, já estou informando para você que alguma coisa foi combinado entre nós? Não. Alguma pergunta? Não. Exatamente, então não tem nada combinado entre nós. Alguma dúvida que ele tiver sobre a Igreja Católica, ele vai perguntar e eu vou tentar responder aqui. É como eu falei para ele, olha só, se eu souber responder, eu respondo. Se eu não souber responder, eu não respondo e eu corto na edição, estou brincando. Mas eu vou tentar responder da melhor forma possível e lhe ajudando, você que é pai, você que é mãe e tem o seu filho mais ou menos nessa idade ou próximo dessa idade, e alguma pergunta que seu filho fazer referente à igreja ou alguma outra coisa, quem sabe eu vou aqui lhe dar caminhos para você, para lhe ajudar a responder o seu filho, né? Porque a gente não pode chegar para uma criança de 8, 9, 10 anos e responder uma pergunta ou ensinar algo sobre a igreja da mesma forma como se a gente estivesse catequizando um adulto, vamos dizer assim. Então tudo tem que ser adaptado para a idade, tá? Mas eu vou, certamente, a pergunta que ele fizer, eu vou pontuar algo relacionado ao exatamente como é, mas transformando isso numa resposta de que ele possa entender e até onde ele pode entender. Até onde ele pode entender e compreender, tá? Porque não é assim chegar e dizer, enfim. Mas vamos lá, vamos ver o que é que vai esperar por nós aqui nesta noite, tá bom? Desde já acolho você que está nos assistindo, peço para você que assista até o final. Acredito que o bate-papo hoje aqui será interessante, tá bom? Já deixa o like, e essa parte eu vou deixar para Davi. Pede aí para o pessoal se inscrever no canal, deixar o like, enfim. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo que irá lançar. E o que é like? Like é a curtidinha do gostei. Tem um símbolo do like aqui abaixo do vídeo. O símbolo é o quê? É o símbolo do legalzinho. Símbolo do legalzinho. Então tem um botão aí com legalzinho, você clica no legalzinho. Para cá ou para cá? Pra cá. Para cima, né? É sinal de positivo. Sim. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um combinado. Pessoal, é o seguinte, a imagem aí tá boa, o som tá bom, se tiver, clica no legalzinho pra gente ver se tá legal, tá bom? Informa aqui de onde você tá vendo esse vídeo, tá bom? Nos comentários. Então deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, não é isso, filho? E comenta aqui o que é que você está achando, de onde você fala, de onde você está assistindo esse vídeo. E se você for pai de família, mãe de família, tiver um filho, fale um pouco sobre o seu filho, a idade do seu filho, sobre catequese, enfim. Hoje é um episódio especial, beleza? Então vamos lá. Primeiramente eu quero fazer algumas perguntas para Davi, depois eu passo a bola para ele, para caso ele tenha alguma dúvida, ele pode estar perguntando e eu vou tentar responder para ele aqui, beleza? Tá preparado para as
Perguntas? Estou. Então vamos lá. Primeiramente, que eu lhe conheço, né? Eu vou fazer pergunta, mas eu sei da vida de Davi, que é o meu filho, logicamente. Mas eu pergunto para você, você com 9 anos de idade, você já está na catequese? Estou. E qual a sua experiência com a catequese? Os benefícios que estou adquirindo pela catequese sobre Deus, sobre a hóstia, que é para falar bastante sobre a hóstia. Um ensino ótimo lá. É perfeito. Perfeito? Perfeito. E diz aí o nome da sua catequista, você sabe? Saber eu sei, mas agora eu não estou lembrado. É bom, Agora eu não estou lembrado. é bom saber e gravar, aprender o nome da sua catequista, sabe por quê? Porque você é convidado a rezar pela sua catequista, sabia disso? Não. Você é convidado sim. Se nas suas orações você reza, você pede a Deus proteção para o seu pai e para sua mãe, correto? Sim. Que Deus abençoe. Peça também para que abençoe o seu catequista ou a sua catequista, porque eles, é homem ou mulher? Catequista é homem ou mulher? Mulher. Mulher, é uma só? Não, são 3. São 3 catequistas. 2 ajudantes e uma que ensina. Pronto. Pode falar no microfone, tá bom? Tá bom. Mas assim, esse pessoal, as catequistas, elas são encaminhadas pela igreja para lhe ajudar na sua educação, no sentido na sua educação espiritual. Entendeu? Então você é convidado também a rezar pela sua catequista, pedindo para que Deus abençoe, para que Deus a capacite, para que Deus dê força na sua caminhada, porque para a gente que está lá é uma coisa, mas para o catequista muitas vezes é uma batalha, e aí eu vou diminuir um pouco a palavra, tá? Quer dizer, é uma batalha espiritual muito grande, mas é uma batalha, muitas vezes é sacrifício para poder estar lá diante de vocês ensinando a catequese, tá bom? Então procure saber o nome da sua catequista e sempre reze pelas suas, no caso, como é mulher, pelas suas catequistas, tá bom? Tá bom. Então, vou lhe fazer mais uma pergunta e aí eu passo a bola para você fazer algumas perguntas para o seu pai e eu vou tentar responder da melhor forma possível, beleza? Primeiro, você percebe que quando a gente passa em frente à igreja católica, eu, no caso, como seu pai, eu faço o sinal da cruz quando passa diante de uma igreja católica. E você aos poucos foi observando, um dia me perguntou e eu lhe falei o motivo de eu fazer o sinal da cruz quando passo diante de uma igreja católica, né? E hoje você faz também comigo, correto? Correto. Correto, fala aqui no microfone. Quando a gente passa diante de uma igreja católica, a gente faz o sinal da cruz. A pergunta é, por que se fazer o sinal da cruz quando passa em frente a uma igreja católica? Eu já lhe ensinei sobre isso, mas eu preciso saber se você conseguiu entender e absorver esse ensinamento. A gente se benze porque lá dentro tem a hóstia, que é o corpo de Cristo. Esse é o motivo da gente se benzer na frente da igreja. Tem a hóstia com o corpo de Cristo. Sim. É isso? É. Exatamente. Exatamente. Isso é um sinal de respeito diante da igreja, porque lá na igreja tem o Santíssimo Sacramento, que é a hóstia, como você falou, não é isso? Sim. Ou seja, que é o corpo de Cristo. Então, Jesus Cristo está presente ali, naquela hóstia, correto? Correto. Antes de você fazer a pergunta, se você tiver alguma dúvida, você pode perguntar para mim, mas antes de fazer, quero pedir para você se inscrever no canal, relembrar, se inscreve aí e deixa o legalzinho, beleza? Tem alguma pergunta para fazer para mim? Tenho. Pode perguntar.
Por que Jesus, ele morreu na cruz? Pronto. Por que Jesus morreu na cruz? Sim. Tá. Na catequese, a sua catequista já ensinou, já falou um pouco sobre isso? Um pouco, ela começou o assunto. Só que depois eu percebi que ela não falou mais. Um pouco depois. Tá. Quando você falar, olha para... Viu? Fale no microfone. Isso aqui é para ficar bem mais natural, tá, pessoal? Como vocês já sabem tomar água, a gente fala, a gente ensina assim ao vivo, né, pai? Mas é tranquilo. Olha só, por que Jesus morreu na cruz? Sim. Não é isso? Tá. A gente sabe, nós, cristãos, adultos, maduros na fé, a gente sabe a razão. E se você tem um certo tempo de caminhada na igreja ou um certo estudo sobre isso, você vai saber o motivo. Agora sim, eu vou explicar aqui de uma forma, como eu falei inicialmente, como uma criança pode e precisa entender, tá? Porque você que sabe, por exemplo, eu não preciso, eu vou simplificar aqui e falar para ele, mas eu não preciso chegar ao ponto, e até eu ficaria 20 minutos aqui para dizer assim, não para redundar, mas para chegar e contar do início até a cruz, tá? Porque, por exemplo, não é necessário explicar para uma criança, e assim você explicar para o seu filho, ou você que é catequista, para os seus catequizandos, por exemplo, lá no Gênesis, tá? Na criação do mundo, onde Deus já havia pensado sobre isso, né? Lá no Gênesis ainda, quando Deus criou os seres, onde Deus criou os anjos, a batalha dos anjos. Você que estuda sobre a igreja, você que tem um certo tempo de caminhada na igreja, sabe que houve a batalha dos anjos, onde nessa batalha levantou Micael, quem como Deus, para precipitar ao inferno Lúcifer, o anjo decaído, que está por aí, que está por lá, que está por lá. Mas assim, eu não preciso explicar isso para uma criança de 9 anos, não agora, tá? Sobre essa batalha, sobre que era necessário Jesus morrer numa cruz, por conta disso também. Não precisa eu chegar ao ponto de falar sobre o pecado original, que quando aconteceu o pecado original, o pecado de Adão e Eva, porque Jesus é o novo Adão, porque na Páscoa é falado isso, né? O novo Adão, porque tudo tem uma ligação lá no Gênesis, lá no início, lá na criação. Isso é algo que fica aqui entre a gente, alguns detalhes, né? Fica aqui entre a gente, que a gente com certeza você tem esse conhecimento. Se não tiver, você pode aprofundar sobre isso. Essa pergunta que Davi fez é muito interessante, mas por que Jesus é o novo Adão? Porque através de Adão e Eva veio o pecado original. E aqui já vou entrar na resposta simplificada para a criança. Mas através de Jesus, que é o novo Adão, através de Maria, Ave Maria, o contrário de Eva, Ave, tá? Isso é só um detalhe. Mas tudo isso tem uma ligação, né? Através de Jesus e Maria veio a salvação, né? Ou, para muitos, a possibilidade de salvação, de que Jesus, o novo Adão, no momento da sua cruz, no momento que morreu, no momento que estava lá, morto, que foi sepultado, foi à mansão dos mortos e resgatou Adão, enfim. E deu, não sei como é que vai dizer no português,
Quem for professor, professora de português, pode colocar aqui no comentário como é que se pronuncia isso. Mas deu-os, ou deu para eles, a salvação, né? E para a gente, a possibilidade, para nós, que viemos depois de Jesus, que somos os cristãos, né, seguidores de Cristo, a oportunidade ou a possibilidade de salvação, né? E eu não preciso entrar, embora já dê uma pincelada aqui bacana, né, sobre muita coisa, e tem mais, tá? Então não preciso explicar isso passo a passo para uma criança de 9 anos. Repete a pergunta, por favor. Por que Deus morreu na cruz? Porque Deus morreu na cruz. Porque Jesus morreu na cruz. Então, como é que eu vou simplificar, resumir tudo isso e simplificar para responder para uma criança? Como é que você, catequista, vai fazer isso? E aí eu respondo a pergunta de Davi para uma criança. Jesus morreu na cruz por amor a cada um de nós. Mas essa resposta fica vaga. Essa resposta é simplesmente dizer por amor, mas amor por quê? Amor. Porque quando Jesus estava lá na cruz, ele pensou em mim, ele pensou em Davi, ele pensou em você. E se não acontecesse esse sacrifício, que é um sacrifício, hoje nós estaríamos, como diz o ditado, é que eu vou brincar, viu, filho? Estaríamos fritos, tá? Estaríamos fritos mesmo, fritos no fogo eterno, vamos dizer assim. E aí é um pouco duro, é um pouco complicado dizer isso, né, para uma criança. Mas a partir do momento que Jesus se sacrificou, filho, morreu por amor a nós, primeiro que foi por amor, tá? Ele pensou em cada um de nós. E quando aconteceu isso, e esse é o porquê também, ele abriu o céu para que nós pudéssemos entrar, tá? E mostrou para nós que é possível viver uma vida de santidade aqui na terra. Ele mostrou para a gente que é possível ser santo. Para a gente ser santo e conseguir alcançar o céu, a gente deve fazer como os santos da igreja fizeram e fazem até hoje. Os futuros santos, né, fazem e fizeram. Eu digo fizeram porque já são os santos mesmo reconhecidos para a igreja. Olhou para Jesus e buscou ao máximo fazer, como diz a música do Padre Zezinho, amar como Jesus amou, fazer tudo como Jesus fez, e assim irá alcançar a santidade e irá alcançar o céu. Então, resumindo, uma resposta que você pode aprender e absorver: ele morreu na cruz por amor a cada um de nós, tá? Esse foi um dos motivos. Segundo motivo, para abrir o céu para a gente. E evita mexer aí, porque senão sai lá no barulho, tá? Abrir o céu para a gente e para nos mostrar que é possível viver uma vida de santidade. Porque Jesus, ele foi santo do início ao fim. Ele não teve pecado. E mostrou com isso que para chegar ao céu não é simples, não é algo simples, mas é algo doloroso. Passa pela cruz, passa por problemas, passa por dificuldades, passa por provações, como ele passou, mas ele mostrou que é possível superar. Então, trazendo um pouco mais ainda para o seu encontro e para você, quando tiver alguma dificuldade, você tiver alguma dificuldade, uma vontade de fazer algo errado, desobedecer a mãe, desobedecer o pai, o catequista, o professor, a professora, os mais velhos, pense assim: Jesus não fez isso, entende? Jesus não fez isso com a sua mãe, com o seu pai. Jesus não fez isso com os mais velhos. Ele obedeceu. Assim os santos conseguiram e assim nós vamos conseguir também, na simplicidade. Como é
que Jesus perdoou os nossos pecados morrendo na cruz. Como é que ele morreu na cruz e conseguiu nos perdoar? Ótima pergunta. Tá. Você ouviu esse termo aonde? Que Jesus morreu na cruz e perdoou os nossos pecados. Onde você ouviu esse termo? Que Jesus morreu na cruz e perdoou os nossos pecados. Na catequese. Olha pro microfone, tá? Mas tudo bem. Na catequese. Na catequese? Sim, porque Jesus, ele morreu na cruz e perdoou os nossos pecados na cruz. Pronto. Morrendo. Tá. Como disse, como eu estava explicando, filho, anteriormente, Jesus é o novo Adão. Isso, ele é o novo Adão. Todos que nasceram a partir de Adão, eu vou simplificar também, tá? Todos que nasceram a partir de Adão e até o sacrifício de Jesus, e o melhor, e até hoje, né, tem consigo o pecado original. O que é o pecado original? O pecado original é o pecado lá da origem, lá do início de tudo, que é o pecado de Adão e Eva. Esse é o pecado original. Até Jesus, todos que tinham esse pecado original, e eram todos mesmo, assim diz a igreja, eles não tinham chance de salvação. Tá? Então eles não reinavam os céus, né? Não habitavam. Não é isso? Porque a partir do sacrifício de Jesus na cruz, ou melhor, quando houve o sacrifício de Jesus, que Jesus desceu à mansão dos mortos, Jesus resgatou todas aquelas pessoas e levaram para o céu, porque ele abriu o céu para essas pessoas, ou seja, limpou aquelas pessoas do pecado original. E a nós, no caso, porque aquelas pessoas já estavam mortas, assim dizendo, tá? E para a gente, a gente continua nascendo com o pecado original, mas Jesus instituiu alguns pontos na igreja para nos livrar do pecado original, como por exemplo o batismo. O batismo, quando a criança nasce, quando o bebezinho nasce, você é batizado. Ainda criança, você ainda bebezinho, foi batizado. No momento do seu batismo, você foi limpo do pecado original, que é o pecado de Adão e Eva, tá? Aqui é o pecado foi pecado por desobedecer a Deus, tá? Eles pecaram por isso, porque desobedeceram a ordem de Deus. E você foi limpo do pecado original. Todos nós batizados somos limpos do pecado original, mas a partir de Jesus, porque foi Jesus que instituiu o sacramento do batismo, tá? E se Jesus instituiu o sacramento do batismo, esse sacramento, esse ato de batizar uma criança ou um adulto, um jovem, um adolescente, livra essa pessoa, essa alma, do pecado original. Porque antes de Jesus, João Batista já batizava. Mas João Batista mesmo falou: eu batizo com água, mas virá um depois de mim que irá batizar com o Espírito, com fogo, com o Espírito Santo. E assim aconteceu. Jesus instituiu ali o batismo que nos livra do pecado original. Então, Jesus morrendo na cruz, ele não nos livra totalmente do pecado no sentido de, porque Jesus morreu na cruz e eu estou livre do pecado, eu vou para o céu. Não é esse o sentido. Mas o sentido de nos deu a chance, nos deu a oportunidade de merecer o céu. Como eu disse na resposta anterior, por merecimento nosso, logicamente, pela misericórdia de Deus, por muitas vezes,
mas muitas vezes também por merecimento nosso, que a gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que fazer a oração. O que é oração? É orar e ter ação. Oração. Não é simplesmente orar, nos ajoelhar e pedir a Deus e rezar e dizer que adora isso e aquilo, mas não ter ação concreta com relação ao que a gente ora. Tem que ter ação também. Então a gente tem que fazer por onde, a gente tem que buscar fazer o bem, buscar fazer as coisas certas, ir para a missa, não deixar de ir para a missa, participar, ir para a catequese, tá? Você está na iniciação, aí depois vai vir a próxima etapa, você vai se preparar para fazer a sua primeira comunhão, a sua primeira Eucaristia, você vai fazer a sua primeira Eucaristia, vai receber o corpo e o sangue de Cristo, depois você vai se crismar e vai se fixar na igreja com uma missão, com uma vocação específica futuramente. Então, fazendo tudo isso, aí sim, a gente vai cada dia, cada missa, por exemplo, e sendo um pouco mais objetivo na resposta, na missa tem um determinado momento na missa, que é chamado de ato penitencial. E nesse momento do ato penitencial, alguns pecados, os pecados mais leves, vamos dizer assim, que a igreja chama de pecado venial, ou seja, pecado um pouco mais leve, um pouco mais suave. A gente, se arrependido, a gente pede perdão a Deus e através da oração do padre, da oração de coleta, lá no Oremos, e na bênção também, na oração do ato penitencial, a gente é perdoado por aqueles pecados, mas pecados leves, tá? Por exemplo... Mas não deixa de ser pecado, né? Não deixa de ser pecado, mas se você se arrepende e pede perdão a Deus, é perdoado. Por exemplo, desobedeceu a mãe, desobedeceu o pai, entende? Por ocasião falou uma palavra que não deveria falar. Se permitiu ser induzido, vou diminuir um pouco, se permitiu ser levado por um coleguinha a fazer algo errado na escola ou na turma com os amigos, com os coleguinhas, é pecado. Se arrepender, pedir perdão a Deus e será perdoado. Olhou no celular alguma coisa que não devia, havia um palavrão lá no celular, entrou por aqui, absorveu, é pecado, mesmo que não pronunciou. Entendeu? A igreja diz, alguns santos dizem que a gente peca até não pensar. Então pensou alguma coisa, é pecado. Tem que pedir perdão a Deus. Então, quando Jesus, e aqui eu vou finalizar, quando Jesus morreu na cruz, Ele nos perdoa do pecado por isso, porque Ele nos deu, a partir desse sacrifício, Ele nos deu a oportunidade de nos redimir, de pedir perdão e ser perdoado. E você falou bastante agora sobre o pecado original. Qual é esse pecado original? Quando Deus criou Adão, o homem e a mulher, vou ser um pouco mais específico, tá? Para concluir até, de repente, o episódio de hoje. Se tiver alguma pergunta, você pode perguntar, vou ser mais breve na resposta. E aí vou te dar uma oportunidade de fazer só mais uma pergunta, tá bom? Caso você tenha. Pronto, caso você tenha. Deixa eu só responder essa aqui. O pecado original, ele basicamente é o pecado de Adão e Eva, ou seja, quando Deus criou Adão e Eva, o homem e a mulher, Deus falou, daquela fruta você não pode comer. Lembra que a gente já leu juntos o Gênesis, né? Daquela fruta você não pode comer. Vamos chamar de maçã, né? Você pode comer o que for, pode fazer o que for aqui no jardim do Éden, um lindo jardim do Éden, mas aquela fruta ali que está no centro do jardim, naquele lugar, aquela ali você não pode mexer, não pode comer. Mas como disse, já havia acontecido a batalha dos anjos, algo que não é ainda para a sua idade entender. Embora eu já conversei um pouco com você sobre isso, não sei se você lembra, na época da quaresma de São Miguel Arcanjo. Lembra? Você me fez algumas perguntas também, eu falei um pouco
sobre essa batalha para você. Mas, como já havia tido essa batalha, o mal já existia. E o mal chegou lá no jardim, através de uma serpente, uma cobra, né? Enfim. E chegou até Eva, até a mulher sussurrou no ouvido de Eva e falou: mas por que você não come dessa fruta, desse fruto? Ah, porque Deus falou que não pode. Como não pode? Essa aqui é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer dessa fruta, Ele não quer que você coma dessa fruta, desse fruto, porque se você comer desse fruto, você será igual a Ele. Você terá o conhecimento que Ele tem. Você será um Deus assim como Ele é. E Eva ficou, enfim, o pai da mentira, a serpente, induziu Eva a comer daquela fruta. Eva não somente comeu, como ofereceu ao seu marido Adão. Adão comeu também, ou seja, os dois desobedeceram a Deus. E Deus tinha o costume de conversar, de falar com eles todos os dias ao entardecer. Até que nesse dia, quando Deus chegou, eles se esconderam, se vestiram, se cobriram com folhagens, assim diz a palavra de Deus, porque sentiram vergonha de Deus. E aí Deus fala: por que se esconde? Por que vocês estão se escondendo? Por acaso vocês comeram daquele fruto que eu proibi vocês de comer? Ah, comi, Senhor. Mas quem te deu? Foi a mulher. Mulher, quem foi que... Foi a serpente. E aí teve aquele diálogo que começou lá no Gênesis e foi até o Apocalipse, tá? Da serpente com a mulher. Aquela guerra que começou lá no Gênesis, passou por toda a Bíblia. Como eu estou falando, é um pouco complexo para falar para uma criança, né? Chegou até o Novo Testamento, o início do Novo Testamento, chegou até Maria, passou por Jesus, foi até o Apocalipse, né? Na batalha do Apocalipse. Apocalipse, capítulo 12, para ser um pouco mais específico. E Deus falou lá no Gênesis: tu, mulher, por causa disso, sofrerá dores de parto. E tu, a serpente, será pisado. Tu não farás nada com a mulher, a não ser morder, picar o calcanhar, né? Morder o calcanhar, vamos dizer assim. Mas tu, mulher, irá pisar na cabeça da serpente. E está lá no Apocalipse tudo isso. E está no Evangelho também tudo isso. Mas é algo assim, respondendo, né, um pouco a tua pergunta, o pecado original é justamente isso. É a desobediência do homem e da mulher a Deus. Preferir escutar a serpente e desobedecer a Deus. Isso é pecado. Mas a mulher, ela não iria sentir a dor do parto, não? Ela não iria fazer o parto, não? A igreja diz que Maria, e assim a gente entende isso, tá? É um dogma da igreja, um dogma de fé, ou seja, uma verdade de fé, dogma é uma verdade que não pode ser discutida, não pode ser debatida. É o que é e acabou, e ponto final. Então, há um dogma na igreja, ou seja, uma verdade de fé indiscutível de que Maria, ela é Imaculada Conceição, né? É a Imaculada Conceição, ou seja, ela foi concebida sem pecado, concebida sem o pecado original, que é o pecado original, como acabei de responder, o pecado de Adão e Eva. Como Maria, ela foi concebida sem pecado, sem o pecado original, por isso ela é Imaculada Conceição, ela não teve dores de parto. Não?
Maria, quando Ela não sofreu pela dor? não sofreu dores de parto. Assim diz a igreja que ela não sofreu dores de parto. Por que ela não sofreu dores de parto? Porque ela foi concebida sem pecado original. Entendi. Entendeu? Aí vai um pouco mais além, sabe? O estudo, a conversa, o bate-papo vai um pouco mais além, porque eu vou deixar aqui até para ficar para a galera, né? Para gerar uma curiosidade um pouco em você e dizer assim, lá no Gênesis, Deus já havia pensado em Maria, tá? Lá no Gênesis, você vê que anos e anos, mil anos, séculos de anos depois, né? Maria nasce, uma jovem, enfim, predestinada a ser mãe do Filho de Deus. E como Deus já havia pensado em Maria, quando Maria nasceu, hoje, estamos gravando aqui, filho, hoje dia, que dia é hoje? Hoje é 26/7, eu acho. Isso. 26/7, eu acho. 26/7. Hoje é dia de 26 de julho. Dia de... Pode falar sobre mim. Ah, lembrei. Hoje é seu aniversário. Hoje é meu aniversário? Sim. Exatamente, hoje é meu aniversário. E por isso esse episódio especial. Mas eu vou postar esse vídeo provavelmente amanhã, dia 27, tá? Que eu vou editar um pouco. E a gente tá gravando aqui à noite, né? Agora são 22h33, tá? 10h33 É, 10h33. da noite. Pulou para 10h34 agora, não sei se deu para ver aqui. Então eu não vou postar hoje. Mas assim, hoje, dia 26 de julho, é dia do meu aniversário. Mas é dia também... É dia de outra coisa também. Dia de quê? Eu não sei. Dia da avó. Ah, Hoje é dia da vovó, né? Não sabia? Fala aqui. eu Não... acho que é mesmo. hoje é dia da vovó. Por que é dia da vovó? Eu não sei. Não sabe, eu vou lhe ensinar. Hoje é dia da vovó porque hoje é dia de Senhora Santana. Quem é Senhora Santana você não sabe, né? Não. Tá. Senhora Santana é nada mais, nada menos do É que a avó de Jesus? a avó de Jesus, Santa Ana. Santa Ana. Aqui, pessoal, esse vídeo assim, ele sendo atemporal, ele vai ficar por muito tempo aí no YouTube. E aí um dia ele vai ser assistido por alguém de outra cidade, de outro estado. E eu vou dizer para você, aqui na nossa cidade hoje é feriado, tá? Porque hoje é dia de Senhora Santana. É a padroeira da nossa cidade aqui, Feira de Santana, aqui na Bahia. E sendo a padroeira da nossa cidade, eu vou concluir a resposta dele. Sendo a padroeira da nossa cidade, é feriado, né? Senhora Santana. E Santana, Senhora Santana, e não é Nossa Senhora Santana, porque não é Maria, tá? É a mãe de Maria. É a mãe de Maria e a avó de Jesus. Sendo Senhora Santana, e aí você me diz, conta nos comentários aqui se você já sabia disso. Que, por exemplo, esse detalhe que não é Nossa Senhora Santana, mas sim Senhora Santana. E aí eu volto para a tua resposta, tá? Quando Santana, ou seja, Santa Ana, a mãe de Maria, quando teve Maria, Ana, Santana, que é santa, né? E hoje para nós, Senhora Santana, ela sentiu dor de parto. Ela teve? Sentiu. A avó de Jesus sentiu. Ela tinha um pecado original? Sim. Senhora Santana, ela teve dor de parto, mas Maria não teve. É um dogma de fé, é algo que não está na Bíblia, vamos dizer assim, não está na Bíblia, mas é algo que a igreja bate o martelo e diz assim, é isso e acabou, é uma verdade de fé, é um dogma. Dogma significa isso. A igreja tem mais de 40 dogmas, tá? Mais de 40. Dentre esses, pouco mais de 40 dogmas, um dos dogmas
Tem vários atribuídos a Maria, Nossa Senhora. Um dos dogmas é sobre a Imaculada Conceição. Ela foi concebida sem pecado original. Então ela, e aí fica, né? Concluindo, ela não tendo o pecado original, ela não sentiu dores de parto. Entendi. Entendeu? Aqui a gente finaliza, o bate-papo tá gostoso. Mas a minha mãe teve dor de parto e ela foi batizada. É isso. Acho que o pessoal de casa já entendeu. Por isso que a gente tem que, assim, buscar explicar melhor e o mais simples possível para uma criança. Vou mais uma vez voltar aqui e concluir. Minha mãe sentiu dor. Sentiu. Foi. Sua esposa, caso a sua vocação seja o matrimônio, você vai casar um dia. Caso sua vocação seja o matrimônio, você vai casar um dia com uma mulher. E você casando um dia, caso você não seja padre, tem vontade de ser padre? Um pouco. Um pouco? Lá no fundo, tem um pouco. No fundo. Mas tem vontade de ter uma esposa? Também. Também? O que é que tem mais vontade? Ainda é novo, né? Para pensar nessas vontades, tá bom. Mas assim, caso você não seja padre, você vai casar. Seja qual seja a sua outra vocação. Estamos quase entrando no mês vocacional. Hoje 26 de julho e já está no mês de agosto, mês vocacional. Não perca os próximos episódios, tá bom? Quando você casar, que tiver uma esposa, a sua esposa também irá sentir dores de parto. Quando você tiver o seu filhinho, entendeu? Mas por que ela vai sentir as dores de parto? Por quê? Pronto. Porque tanto sua mãe quanto a sua futura esposa, ela tem o pecado original. Já teve quando era criança. Ah, antes de ser batizada, ela já tinha. Isso, exatamente. Ela já tinha o pecado original. Entendi. E como ela já tinha o pecado original, o batismo limpou o pecado original, tá? Ficou livre do pecado original. Mas ela já teve. Mas a mácula ficou. O sinal ficou. Tá entendendo? Entendi. E por isso que sua mãe sentiu dor, e assim já vai concluir. Por isso que sua mãe sentiu, e por isso que a sua esposa, sua futura esposa, irá sentir dores de parto também. É tipo assim, a mácula tem o pecado original e ela. Mas sai o pecado original, mas ainda assim fica a mácula, né? Exatamente. Que é o sinalzinho. Entendi. É o sinalzinho. Limpou. Mas ainda... Limpou dentro, mas ainda tem onde fica, né? Exatamente. Fica aquele espaço ali que diz assim, do pecado original. Entendeu? Entendi. Que Maria foi liberta. A única liberta. Foi a única que foi agraciada em ser, como é que eu posso dizer? Esqueci a palavrinha, desprovida não, mas não teve o pecado original. Entendeu? Entendi. Rapidinho, só beber uma água. Lembrei. Beber uma água para lembrar. Ela foi preservada do pecado original. Por que ela foi preservada? Porque, como eu disse, desde o Gênesis, desde a criação de tudo, Deus já havia pensado em Maria. Como Deus já havia pensado em Maria, Ele já preservou desde o início. Aí Ele não queria que não ocorresse nenhum problema com o parto, né? Exatamente. Vamos dizer que sim, tá? Vamos dizer que Ele queria que... Às vezes, em alguns partos, a mulher, às vezes, bem raramente, às vezes morre pela dor. Algumas vezes, bem raramente. Muito raramente, pela dor, muito raramente. Sim. Aí Deus foi tentar, para não ter nenhuma chance disso, de dor, né? Exato. Também. Exatamente. Não foi pensando na dor, não, porque Maria ela teve dores piores do que dores de parto, tá? Dores piores quando ela viu seu filho ali sendo batido, bofeteado, sendo humilhado, sendo crucificado. Não tem dor maior para a mamãe. É mesmo. Supera milhões
de vezes a mais as dores de parto. Entendeu? O que é uma dor de parto diante de uma dor dessa? Então, o que Deus preservou Maria não foi para que ela não sentisse a dor do parto, senão Ele a preservaria também, por exemplo, das 7 dores de Nossa Senhora. Mas foi não pensando na dor, mas já pensando em tudo, tá? Adão e Eva, Maria, a serpente, a mulher do Apocalipse, a besta do Apocalipse, tudo isso, tudo que está acontecendo hoje, tudo que aconteceu ontem, tudo que irá acontecer amanhã, enfim. É um enredo, é uma história assim que é tudo pensado, né? E no final das contas, na batalha final, vamos dizer assim, que é muito cedo ainda para a gente falar sobre isso, pela sua idade, mas, como diz em Gênesis, não em Apocalipse, a mulher e os seus descendentes, os descendentes da mulher, os filhos da mulher, irão vencer os filhos do mal, os filhos da serpente. E quem são os filhos da mulher? Está lá no Gênesis, né? A tua descendência. Está lá no Apocalipse. A sua descendência está lá no Evangelho. Quando Jesus estava na cruz, mulher, filho, eis aí a tua mãe, mulher. Por que o termo mulher? Isso aqui eu estou catequizando adulto, estou falando para você agora, nem tanto para ele mais, né? Por que o termo mulher? Porque Jesus falava mulher, 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 mulher. Aí tem gente que diz, por que não chamava de mãe? Ele amava tanto que nem de mãe chamava. Por quê? Porque tinha que falar mulher. Eu chamo minha mãe, às vezes, eu chamo de manhinha, né? Aqui na Bahia, para quem não sabe, galera, é manhinha, tá? Não é mamãe, mãe, não. Tem também mãe, mamãe. Davi chama a mãe de mamãe, chama eu de papai, normal. Tem gente que chama de mãe, mas 99% dos baianos aqui, do baianês, é manhinha. Manhinha, painho, né? E Jesus não falava manhinha, painho. Poderia falar no íntimo, mas em público, mulher. Porque sabia que iria ser registrado mulher, dando referência lá no Gênesis, mulher. Deus criou o homem e a mulher. Quem era a mulher? Eva. Lá a batalha do Apocalipse, a batalha final. Mulher, a mulher vestida de sol, a lua debaixo de seus pés, na cabeça uma coroa com 12 estrelas. Enfim, quem é essa mulher? A mesma mulher do Gênesis, a mesma mulher que Jesus lá na cruz falou, mulher, eis aí o teu filho, a tua descendência, né? Enfim, os descendentes da mulher que somos nós hoje, cristãos, católicos, enfim. Desculpa um pouco a minha exortação de uma forma um pouco mais forte, mais firme, vamos dizer assim. E um desabafo aqui, de verdade mesmo. Às vezes falta um pouco de paciência. Algumas pessoas lerem a Bíblia, como dizia, não era o padre José Duzi, não. Era um dos padres pobres cegos, eu não me lembro muito bem quem é, que falava isso, mas ele dizia assim, e ele até atribuía quem são essas pessoas, né? Mas às vezes me falta um pouco de paciência ver que algumas pessoas parece que leem a Bíblia de cabeça para baixo, né? Leia a Bíblia de cabeça para baixo, algo tão simples, é só você ligar, gente, pelo amor de Deus. Mulher, Gênesis, mulher, Jesus chamava sua mãe de mulher, mulher do Apocalipse, descendência, Gênesis, a mulher, a cabeça da serpente, a mulher e a descendência da mulher, a mulher do Evangelho, que Jesus falava, a mãe de Jesus, Maria, Nossa Senhora. O que é que falta para algumas pessoas entender que aquela mulher é a mesma, né? Que ali na cruz é a mesma descendência, que lá no Apocalipse a descendência é a mesma, não muda nada. O que é que falta? Sabe, falta um pouco de fôlego, um pouco de paciência, assim, para entrar nesse assunto e ser brando, sabe? Ficar assim,
falta um pouco de paciência e às vezes tem que brincar aqui, né? Tem que baixar um pouco o Moisés Rocha, sabe? De dizer assim, de pirar, de pirar. O Moisés Rocha, sei lá, alguns outros grandes e ótimos pregadores também, né? Às vezes até o Frei Gilson, que é tão calminho, sabe? Tão piedoso, tão calminho assim, mas às vezes a gente vê umas pregações assim que diz assim, precisa aplaudir, porque tem hora que realmente falta um pouco de paciência, sabe? Tem hora que o Frei Gilson fala assim que é uma surra que ele dá pra gente católico. Imagine para quem não é católico, né? Agora aquela surra assim, sabe? Com carinho, com amor, com algo assim que Moisés Rocha faz também, né? Logicamente. Mas um cara mais, sabe? Pegado assim, que é ótimo, é maravilhoso isso. Porque realmente tem coisa que não dá para entender. Se não há uma conexão, né? Mas ligar pelo menos na lógica. Pensar pelo menos na lógica. Porque não adianta ler a Bíblia todinha, do Gênesis ao Apocalipse, mas da cabeça para baixo. Tem que ler do Gênesis ao Apocalipse e entender, sabe? A Bíblia não é algo solto. Eu não posso pegar aqui, ó. Eu tirei da capa aqui, mas eu não posso imaginar que aqui é a Bíblia. Eu vou ler um versículo, tá? Tá, aqui Apocalipse capítulo 12, versículo 1. Apareceu um grande sinal. Quer dizer, tá, eu vou ficar só nesse versículo, sem ligar que tem lá no Gênesis também. Eu gosto do Moisés por isso. Ele, por exemplo, tem uma das pregações dele que é maravilhosa. Aqui a gente já finaliza. É porque eu gosto de falar, né? Mas tem uma das pregações que é maravilhosa, que ele vai falar das bodas de Caná. Ele diz, não adianta eu falar das bodas de Caná, você entender, sem antes a gente chegar lá no Gênesis. Aí ele vai lá para a batalha do Gênesis, entendeu? Ele vai lá para a parte onde pisa na cabeça da serpente. Ele vai. E assim, a Bíblia é isso. A Bíblia é isso, entendeu? A Bíblia não é um livro isolado. A Bíblia é um conjunto de livros, mas eu não posso pegar um livro ali e dizer, esse aqui é meu livro. Tá, esse aqui é o Evangelho de São Mateus, esse aqui é o livro do profeta Jeremias. Então, sabe, Jó, o sofrimento, aquela coisa, e Deus lá do lado de Jó, e enfim, a coisa... Pode sim, eu conheço meu servo, eu sei que ele não vai me dar as costas, me virar as costas, então pode, mexe, só não mexe com a vida de Jó. Tá, não sei o que, pronto. É Salmo 90, é Salmo... Não, se acalme, né? Se acalme. Vamos ler a Bíblia da forma certa. Enfim, filho, respondi? Conseguiu entender? Sim, e sobre isso que você está falando, então não adianta ler a Bíblia se não entender ela, né? Não adianta? Não adianta ler a Bíblia se não entender ela, né? Exatamente, não adianta ler a Bíblia se não entender ela. Mas assim, ó, não, deixa eu só recapitular. Tem que ler a Bíblia, tá? Sim. Entendendo ou não, tem que ler a Bíblia. Sim. Mas, por exemplo, você como criança tem uma Bíblia específica para você. Eu lhe dei até uma Bíblia, mas uma Bíblia de adulto, não é isso? Por exemplo, foi uma Bíblia minha que eu tenho de estudo, eu dei para ele. Mas a Bíblia de adulto, a linguagem é para adulto. Entende? Alguns termos errados. Alguns termos errados não. Alguns termos que para você está avançado. Você, exatamente. Mas assim, qualquer dúvida que você tem sobre a Bíblia, você deve perguntar a alguém instruído, alguém mais instruído que você. Porque um cego não pode guiar outro cego, como diz na própria palavra de Deus. Né? Mas tem que buscar a instrução de alguém que já entende melhor para poder lhe explicar, mas tem que ler a Bíblia, tá? Assim, quando eu usei o termo ler a Bíblia de cabeça para baixo, foi para a gente aqui, tá? Tá vendo que é algo assim que criança não consegue compreender? Por isso que quando você, pai, catequista, mãe, for catequizar o seu filho ou o seu catequizando, procura moderar nas palavras, procura adaptar para a idade, como eu tentei. Eu fui um pouco mais além.
Eu abrangi um pouco mais para ajudar você a entender, entende? Mas na hora da resposta foi propriamente para a criança, né? Jesus morreu na cruz por amor a mim, por amor a você, porque nos deu a oportunidade de salvação, porque mostrou que é possível ser santo, tá? Esse tipo de resposta que a gente vai dando. Às vezes fica até um pouco raso para a criança, não tem problema. Lá na frente ele vai entender. Eu falei até sobre dogmas. Eu vim aprender, começar a aprender sobre dogmas na minha turma de Crisma, né? Até a minha primeira Eucaristia eu nunca tinha ouvido falar de dogma. Não sei hoje a catequese pode estar mais avançada, mas na minha época eu vim começar a aprender dogmas na Crisma, né? E fui dar continuidade ao meu conhecimento na época de seminário. É isso aí. Peço desculpa a Davi e a você aí pelas vezes que eu consertei ele, ó, virando o rosto dele pro microfone, tá? Desculpa. Desculpa também o pessoal, assim, um pouco a minha falta de classe, vamos dizer assim. Mas para ficar o mais bacana possível, é a primeira vez de Davi diante da câmera, tanto é que ele está olhando para mim, né? E é normal, tá bom? Mas é isso. Comenta aqui se você gostou. Davi vai fazer uma oração agora final, vai rezar por nós. Fique até o final. Reza por nós, tá bom? Faz a oração final no microfone. Se quiser, olhe para a câmera. Se não quiser olhar para a câmera, você fecha o olho, mas enfim. Você vai fazer a oração final, rezando por cada um de nós. Mas antes, a quadra das orações, né? Mas antes, deixa o like, tá? Comenta aqui se você gostou, enfim, encaminha esse vídeo também, compartilha. Ficou um pouco longo, a intenção inicial era que fosse 30, 40 minutos. Eu não sei quanto tempo tá, mas acredito que deve passar um pouquinho mais. Eu vou tentar resumir para não passar tanto assim desse horário. Tá bom? Já curte, deixa o like, se inscreve no canal e é isso aí. As orações que a gente faz antes de dormir sempre? Faça a oração que nós fazemos antes de dormir sempre. Faça o Pai Nosso, a Ave Maria e o Santo Anjo do Senhor. Tá bom? Você reze por nós assim, mas antes faça uma oração espontânea, rezando o que a gente faz oração espontânea no final, né? Você faça no início, tá bom? Pode fazer. Obrigada, Jesus, por esse dia maravilhoso, pelo meu pai estar fazendo aniversário. Obrigado pelo que o Senhor nos abençoou, que o Senhor nos perdoou. Obrigado pela nossa saúde, pela saúde de todos, da nossa família. Muito obrigado por tudo, Senhor. Te peço que sempre faça mais, por favor. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deixa o like, se inscreve no canal. E obrigada por assistir até o final. Valeu, cheiro. Tchau.